Orbis não existe mais. O mundo do jogo foi completamente destruído e não restou quase nada além do vazio. Mas ainda é possível reverter isso. Você foi convocado para quebrar a maldição e trazer o mundo de volta. Oi, eu sou o Roots e seja bem-vindo ao melhor canal de Hytale em toda a imensidão do vazio. Recentemente, o Simon afirmou que a história do modo aventura de Hytale seria mudada. Ele disse que existiam diferentes versões da lore e algumas linhas narrativas entravam em conflito. Portanto, tudo está sendo revisto para criar uma história consistente e alinhada ao novo contexto dos quebradores de maldição. Mas ele chegou a deixar algumas pistas de como seria a história que veremos de fato no jogo. Então, esse será um vídeo de análise e teoria, onde eu vou reunir todas essas pistas para tentar prever qual será a nova história de Hytale. Mas antes de seguir em frente, eu preciso fazer um resumo de tudo que já sabíamos sobre a história do jogo para que minhas novas teorias façam sentido. O conceito central, que é reforçado em diversas imagens e postagens, é de que a deusa Gaia reuniu 5 elementos: água, fogo, vento, terra e relâmpago para criar o mundo de Orbis. Porém, surgiu um grande vilão chamado Varin, que começou a corromper todo este mundo através do seu poder do vazio. Essa disputa entre os dois é tão importante para a história que eles aparecem até mesmo na própria logo do jogo. Porém, haviam alguns pontos que eram difíceis de conectar. Essa arte conceitual, por exemplo, representa 2 personagens que seriam membros de uma organização conhecida como os Oficiais de Orbis, que inclusive possuíam o símbolo da deusa Gaia estampado em suas armaduras. Mas ao mesmo tempo, o Kairos também tinha detalhes na cor roxa, que é frequentemente relacionada à corrupção do vazio. No entanto, o que me deixa mais intrigado é que esse tipo de organização bem estruturada, com equipamentos estilizados, geralmente sugerem uma grande civilização, como um reino ou pelo menos uma grande cidade. Porém, tudo o que já foi mostrado sobre o jogo dá a entender que essa civilização já existiu no passado, mas foi completamente destruída. Na Zona 4, que inclusive se chama Terras Devastadas, podemos ver várias ruínas que sugerem que essa civilização ficaria ali. Os humanos parecem ter sido praticamente extintos do mundo, mas os seus esqueletos ainda vagam por aí como um lembrete daquilo que já existiu. Ou seja, tanto o estado das ruínas quanto o fato de só terem restado esqueletos indica que o que quer que tenha acontecido já aconteceu há muito tempo. Então, por que eles nos apresentariam 2 personagens daquela época? Será que veríamos flashbacks da história do jogo? Eu já tenho uma playlist com vários vídeos de teorias sobre a história do jogo, mas essa inconsistência temporal entre o que é mostrado agora e o que existiria antes é algo que eu nunca consegui explicar muito bem. Até agora. Como eu disse, desde que o Simon revelou que a história seria alterada, ele tem deixado algumas pistas de como a nova história pode ser. Algumas dessas pistas apareceram na entrevista que ele deu pro nosso canal, que eu já vou mostrar, mas ele também mandou uma imagem e uma mensagem para o youtuber Canadian Flash, que fez um vídeo sobre isso. E a primeira coisa que o Simon disse para ele foi: nós não começaremos a nossa jornada em Orbis. E sobre essa frase eu concordo com alguns pontos que o Canadian Flash pontuou no vídeo dele. Inclusive eu vou deixar o link pro vídeo dele aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada, ou pelo menos passa lá para deixar um like ou um comentário para fortalecer. Todo mundo, inclusive eu, acreditava que nós começaríamos o jogo na Zona 1, o Bosque Esmeralda. Mas a fala do Simon indica que não só não começaremos na Zona 1, como também não começaremos em nenhuma das outras zonas, já que Orbis é o planeta inteiro. Muitos começaram a especular que começaríamos em algum destes outros planetas que aparecem nessa arte conceitual, já que esse é um dos pontos onde a galera mais tem curiosidade, porque eles nunca foram citados em nenhuma postagem. Mas o Canadian Flash acredita que começaremos o jogo no Templo de Gaia. E eu concordo plenamente, porque o Templo de Gaia aparece até mesmo no próprio trailer, com a missão onde precisamos ajudar os Quebecs a derrotar o Golem corrompido. Só o fato disso ser mostrado no trailer já é um forte indicativo de que é algo importante na história do jogo. Contudo, o Canadian Flash acredita que essa missão faz parte de um conjunto de ações que precisaríamos fazer para salvar Gaia. E aqui eu já discordo com ele, porque eu duvido muito que essa aqui seja a Gaia. Porque pra mim não faz o menor sentido que a Gaia tenha uma espada. Eu falo isso pelo ponto de vista da caracterização de personagens. Quando nós vamos criar um personagem para uma história, a gente cerca esse personagem de elementos que reforçam aquilo que o personagem representa. Em Hytale, a Gaia é a deusa da criação do mundo, é a deusa da vida. E uma espada não reforça nada disso. Além do mais, tanto a Gaia quanto o Varin são entidades poderosíssimas,
divindades. Então eu não acho que eles serão representados através de modelos comuns como qualquer outro personagem. Beleza, mas se essa aqui não é a Gaia, quem é ela? Meu palpite é que essa daqui seja a Tessa. Ela poderia ter um papel na história como mentora, guiando os jogadores através da sua jornada. Inclusive, eu também acho que essa espada cravada no ombro do Golem, que fez com que ele ficasse corrompido, seria a espada do próprio Kairos. Provavelmente, ele era um dos oficiais de Orbis que foi corrompido pelo poder do Varin e acabou traindo tanto a sua organização como sua própria deusa. Mas eu já havia falado tudo isso em um outro vídeo que eu fiz anteriormente. Ou seja, essas minhas hipóteses estão alinhadas com a antiga linha narrativa do jogo. O Simon já deixou claro que as concept arts que foram mostradas lá atrás estão desatualizadas e também que não veríamos nem a Tessa nem o Kairos no lançamento do acesso antecipado. Então todo esse contexto da missão inicial pode ter sido alterado. Mas se isso foi alterado, por que nós ainda começaríamos no Templo de Gaia? E é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Porque além da mensagem dizendo que não começaríamos o jogo em Orbis, o Simon também compartilhou essa imagem com o Canadian Flash, que parece ser uma explicação básica de uma das missões do jogo. No vídeo dele, ele até dá um palpite ou outro sobre o que isso daqui seria, mas ele disse que não entende muito bem o que isso quer dizer. Porém, essa escolha específica de palavras começou a fazer sentido pra mim quando a gente compara isso com outras coisas que ele disse na entrevista. Então eu vou começar com as falas pra contextualizar tudo e explico a minha teoria em seguida. Eu perguntei pra ele se o plano da Riot de unificar os modos do jogo, aventura criativa e minigame, em torno da capital, que seria o servidor oficial do jogo, seria mantido na proposta atual do projeto. E ele disse que não quer manter essa associação direta entre o modo aventura e os minigames, tanto para evitar limitações criativas nos minigames, como para não quebrar a imersão do modo aventura. Eles terão um server oficial, como a capital, que provavelmente não vai ter esse nome, mas ele disse que também teríamos algo similar no modo aventura. E dentro dessa teoria, eu acredito que esse ponto central do modo aventura é justamente o Templo de Gaia. Outra fala importante veio na pergunta se ainda veríamos essas áreas roxas como partes das zonas, que representariam a corrupção do Varin se espalhando pelo mundo. E ele disse que na versão atual, a corrupção não aparece espalhada pelas áreas como víamos nas primeiras artes conceituais, mas existe uma grande maldição afetando o mundo, e como quebradores de maldição, Curse Breakers, nós ajudaríamos aqueles que foram afetados por essa maldição. E eu acho que essa é uma mudança mais conceitual para poder se adequar à lore atual do jogo. Basicamente, eles devem substituir o conceito de corrupção que víamos anteriormente pelo conceito de maldição do contexto atual. Isso pode mudar algumas coisas visualmente e tematicamente, mas a lógica geral é a mesma. Esse seria o poder do Varin que precisaria ser enfrentado. Mas a fala mais curiosa veio quando eu perguntei a eles sobre o novo sistema de geração de mundos que eles estão chamando de V2. Recentemente, o Simon disse que, sem exageros, essa nova geração de mundo redefinirá o gênero dos jogos de blocos. Então eu perguntei a ele se a V2 demoraria a chegar após o lançamento do acesso antecipado. E basicamente ele disse que a V2 já vai estar presente desde o lançamento. Ela será uma opção de exploração mais para o meio ou o fim do jogo, em inglês mid or late game. Inicialmente ela será limitada, mas o acesso a ela será expandido ao longo dos meses após o lançamento. Mas para um jogo como Hytale, os termos mid e late game são um tanto quanto curiosos, porque eles costumam ser usados para descrever ou a progressão da história do jogo ou a evolução do personagem ao longo da aventura. Mas eu não vejo como a evolução do personagem afetaria o sistema de geração de mundo. Alguns comentários no vídeo da entrevista sugeriam que esse mid e late game poderia se referir ao tamanho da área que nós já exploramos, ou seja, conforme nos afastaríamos do ponto inicial, começaríamos a ver coisas geradas pela V2. Mas eu não acho que seria isso não, porque se já desse para gerar terrenos com a V2, por que isso só vai aparecer mais pra frente? Por que eles já não usam a V2 logo de início? Mas essa afirmação começou a fazer mais sentido depois que eu vi a imagem que ele mandou pro Canadian Flash, e eu pensei em uma hipótese que consegue responder todas as perguntas feitas nesse vídeo até agora. Mas antes de continuar, se você puder fortalecer o meu trabalho para continuar fazendo essas teorias e análises muito loucas, me ajuda deixando um like, compartilhando o vídeo com um amigo, hypando esse vídeo para ele se destacar no YouTube. Mas principalmente, se você tá muito afim de jogar o Hytale, se você já vai comprar o jogo, usa o código ROOTS, que é a minha tag de criador. Ele não dá nenhum desconto, mas sempre que você usa a minha tag, eu ganho uma pequena porcentagem da venda, o que vai me ajudar a continuar criando cada vez mais conteúdo e com mais qualidade para você. Esse código pode ser usado tanto na compra do jogo, quanto num upgrade, se você comprou uma versão mais básica. Então se você puder dar essa força, isso me ajuda demais, beleza? Mas vamos à teoria. A imagem diz: exploração, ecos de Orbis. Explore
explore uma versão de Orbis em seu estado parcialmente lembrado e fragmentos do que o futuro pode reservar. Enigmático, né? Normalmente, o uso da palavra eco associado ao conceito de lembrança dá a entender que as consequências de um evento passado ainda podem ser sentidas no presente. São ecos do passado. Talvez o passado em que Orbis era um grande mundo civilizado, ou até mesmo um passado após a catástrofe, onde parte do mundo já estaria devastada. A gente pode entender isso como uma memória corrompida, onde somente parte dela consegue ser recordada. Para podermos acessar o restante, precisaremos recolher fragmentos perdidos para torná-la completa novamente. Esse é um conceito que me lembra muito um jogo indie chamado Bastion. Nesse jogo, uma calamidade também despedaçou o mundo e o protagonista precisa ir recuperando seus fragmentos enquanto avança para reconstruí-lo. E com isso tudo eu me lembrei imediatamente dessa concept art que cita muito discretamente janelas da memória. Mas afinal, o que seriam as janelas da memória? Eu acredito que são portais. Porém, esses portais não nos levariam a lugares diferentes, e sim a diferentes momentos da história, onde poderíamos presenciar tudo o que aconteceu em Orbis, desde o auge da sua civilização até a sua destruição total. E eu não tô me referindo a esse estado aqui não, eu tô falando de destruição total mesmo. Pra mim, a maldição do vazio consumiu o mundo inteiro, deixando em seu lugar apenas o vazio. Olha de novo pro Templo de Gaia. Ela não parece ser uma construção que foi feita para outra dimensão, para vagar no espaço. A gente consegue ver blocos de terra, água caindo no nada. Portanto, o Templo de Gaia seria a única coisa que restou de Orbis. Todo o resto agora é vazio. O templo só não foi consumido junto com as outras coisas porque a Gaia usou o restante do seu poder para protegê-lo. Dá pra ver até uma espécie de aura cercando o templo, como que eu nunca notei isso antes. Portanto, até mesmo esse estado devastado de Orbis que a gente vê na maioria das gameplays também seria uma lembrança de antes da destruição total. Eu acredito que a história do jogo vai começar no presente, no Templo de Gaia, e nós iremos progredir cada vez mais pro passado, o que dá sentido aos termos mid e late game. Se esse for o caso, as versões mais completas lá do passado, onde o mundo estava no seu auge, serão as partes onde poderemos ver o uso da V2 na geração do mundo. Essa hipótese também resolveria o problema das inconsistências temporais que eu citei no início do vídeo. Dessa forma não tem problema mostrar Orbis destruído, Orbis inteiro, coisas do passado, coisas do presente. Eu acredito que precisaremos encontrar essas janelas da memória, que são portais que nos transportarão ao longo do tempo. E eu não sei se você reparou na importância que eles estão dando para os portais desde que o jogo foi salvo. A arte que representa o retorno do Hytale mostra os heróis entrando em um portal. A gameplay do Simon termina com ele entrando em um portal. Até no vídeo para mostrar a ferramenta de edição de recursos, eles estão editando o quê? Beleza, mas então de quem seriam essas memórias fragmentadas que nós teremos que reconstruir? Poderiam ser memórias da própria deusa Gaia, por isso que agora ela tá com seu poder reduzido, mas também poderiam ser as memórias do seu personagem. Desde que foi revelado que nós não começaríamos em Orbis, eu vi uma galera teorizando que os nossos personagens seriam convocados por Gaia para salvar o mundo. Ou seja, um enredo típico dos animes Isekai, onde uma pessoa comum é transportada para um mundo fantástico para se tornar um herói. O que é uma hipótese plausível. Mas, e se essa pessoa presa aqui for você? Se você foi um dos oficiais de Orbis, talvez o mais forte deles, e quando tudo começou a dar errado, a própria deusa te colocou nesse estado de animação suspensa, em um sono profundo que durou por eras, até que aparecesse a oportunidade para que você pudesse despertar e salvar o mundo. Mas, nesse processo você acabou perdendo parte da sua memória, então você precisa reconstruí-la para recuperar esse poder. O que, diga-se de passagem, é exatamente o enredo de Zelda Breath of the Wild. Mas sinceramente, pra mim isso não é problema nenhum. É isso que eu quero ver mesmo, um filho de Breath of the Wild com Minecraft sendo neto do Bastion e do Dungeons and Dragons. Essa é a minha definição de jogo perfeito. Mas eu não posso deixar de citar o paralelo quase poético entre esse enredo e a história do desenvolvimento do jogo. O Hytale era o jogo amaldiçoado, porque não lançava nunca. Ele chegou a deixar de existir no seu cancelamento, restando apenas as nossas lembranças do que aquele jogo poderia ter sido. Mas então o Simon conseguiu juntar os seus fragmentos e quebrar a maldição para trazer o jogo de volta. Ou seja, o Simon é o Curse Breaker original. E eu agradeço demais por isso. Mas enfim, essa é a minha teoria. Agora eu quero saber de você. O que eu falei nesse vídeo faz sentido? Eu deixei passar alguma coisa importante? Você tem outra teoria? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber o que você pensa. E depois talvez eu possa fazer até um vídeo de teorias dos inscritos pra gente poder fazer depois uma comparação quando o jogo sair. Então se você quiser saber mais
mais informações da história do jogo para criar suas próprias teorias, você pode assistir a minha playlist com teorias sobre a história do jogo. Mas se você quiser saber das informações mais recentes, assiste a minha entrevista com o Simon nesse vídeo aqui. Então é isso, clã. Deixa aquele like maroto e compartilha o vídeo com geral, porque o hype é real. Por hoje eu vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo e fui!